Oi, amigas e amigos, muito boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, não sei que horas que você vai acompanhar esse vídeo. Estou chegando por aqui com mais um vídeo, com mais um conteúdo aqui no meu canal. E para falar da ausência do Pedro. Pois é, o atacante do Flamengo acabou sofrendo nesta quarta-feira uma lesão grave no joelho esquerdo, uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. E por conta disso vai ficar de fora do restante da temporada e só deve voltar para o meio de 2025. Pode ser que volte um pouquinho antes, pode ser que volte um pouco depois, vai depender, claro, da evolução dessa recuperação do Pedro, mas a presença dele até mesmo para aquele Super Mundial de Clubes que vai acontecer em 2025, também há uma presença incerta do Pedro. O que vai acontecer com o Flamengo na sequência da temporada de 2024? O que o Flamengo pode fazer? O que o técnico Tite pode fazer? Se é que ele vai fazer alguma coisa, a gente vai falar, debater esses pontos a partir de agora. Eu sou o Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro, faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, faço transmissões de alguns jogos aqui no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui no canal. Já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, pois quando for postado um vídeo novo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação aí no seu celular, por exemplo. E também compartilhe esse vídeo com todo mundo, tá bom? Até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema. O importante é divulgar o conteúdo que faço por aqui, os vídeos, que essa divulgação também é muito importante para o crescimento do meu canal. Vai que essa pessoa acabe gostando dos vídeos, dos conteúdos, né? Então essa divulgação é muito importante, tá bom? E eu tô com essa meta de alcançar a marca de 300 inscritos. Me ajuda nessa? Então vamos com tudo, com mais um vídeo. E olha, que ausência para o Flamengo para o restante da temporada, hein? Porque assim, o Pedro era o principal jogador do Flamengo na temporada 2024. Pedro é o artilheiro do futebol brasileiro neste ano, com 30 gols em jogos oficiais. E nesta quarta-feira, no treino na seleção brasileira, o Pedro acabou sofrendo uma das piores lesões que um atleta pode sofrer, que é uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho. Foi, no caso, no joelho esquerdo. Então, vai ficar aí cerca de um ano fora de ação. Pode ser que volte um pouquinho antes do meio do ano, pode ser que volte um pouquinho depois do meio do ano. Isso, claro, vai depender do grau de evolução da recuperação do jogador. O Flamengo, e ainda mais com a quantidade de lesões que vem acontecendo no Flamengo nos últimos meses, são 10 ou 11 jogadores lesionados. Agora não sei assim o número certo, mas são muitas ausências neste momento. E para a temporada, para o restante da temporada, são 3 jogadores que estarão fora de ação no Flamengo. Além do Pedro, o atacante Everton Cebolinha e também o lateral esquerdo Matias Vinha. Só que assim, essa ausência do Pedro é muito forte para o Flamengo. E olha, há uma chance muito grande do Flamengo não conquistar nenhum outro título na temporada, a não ser só o Campeonato Carioca, que o Flamengo já foi campeão, obviamente. Então há um grande risco do Flamengo não ganhar nem Copa do Brasil, nem Libertadores e nem Campeonato Brasileiro. E isso porque
o esquema que o Flamengo tem, né? Se é que dá para falar que tem algum esquema no Flamengo, é muito voltado para o Pedro. E no pior cenário, se o Flamengo estiver numa situação muito apertada, joga a bola para o Pedro que ele resolve. E tem resolvido. Só que como é que vai ficar isso agora para o Flamengo sem o Pedro? Né? Então, a gente vai falar de algumas possibilidades, né, que o Flamengo pode fazer, que o técnico Tite pode executar. Né? A primeira situação que aí envolve o Flamengo, envolve no caso para a diretoria de futebol, é contratar um outro atacante. E nesse momento, né, os clubes brasileiros podem contratar atletas que não têm contrato com nenhum clube, desde que tenham encerrado seus contratos antes do fechamento da janela de transferências aqui do Brasil. Então, já tem circulado alguns nomes. Fala-se muito, por exemplo, no holandês Memphis Depay. O Memphis pode ser uma dessas possibilidades, a ver como é que vai desenrolar, se realmente vai acontecer ou não. Mas o Memphis tem sido um desses nomes. Tem muita gente que já está dando sugestões de outros nomes. Uns estão falando, por exemplo, no camaronês, o Choupo-Moting. Que, olha, se acontecer esse cenário do Choupo-Moting chegar para o Flamengo, é capaz dele marcar muitos gols, tá? Porque é um atacante bom. Eu acho o Choupo-Moting um bom atacante, né? Que tem muitos que acompanham o futebol europeu falam que ele não é um bom atacante, tal, que eu discordo. Eu acho que ele chegaria aqui no Brasil e marcaria muitos gols, na minha visão. E acho que o Choupo-Moting para o esquema do Flamengo se encaixaria bem, pelo menos a minha opinião. Alguns estão falando no francês o Anthony Martial, mas eu sinceramente, cara, eu não gosto muito dessa opção do Martial não, porque já há algum tempo que ele não consegue render bem. E acho que até mesmo no futebol brasileiro, acho que o Martial não conseguiria render um bom futebol. Enfim, mas a gente tem que aguardar, né, para ver se chegará alguém de fora realmente para compor, né, para chegar para substituir o Pedro mesmo. Enfim, uma outra possibilidade que aí envolve a parte tática é partir para o óbvio aí nessa questão, que é ou contar com o Gabigol ou com o Carlinhos. Sobre o Carlinhos, eu sinceramente eu acho que ele não vai conseguir substituir o Pedro à altura. O Carlinhos até agora não tem desempenhado um bom futebol no Flamengo. Ele apareceu muito bem no início da temporada atuando pelo Nova Iguaçu. Mas uma coisa é você jogar no Nova Iguaçu, outra coisa é você performar no Flamengo. Né? E o Carlinhos até agora não conseguiu. Quando ele teve chances, as oportunidades, ele não conseguiu jogar bem. Marcou poucos gols pelo Flamengo, mas assim, até agora ainda não mostrou a que veio. E o Gabigol, né, sinceramente, eu acho que eu não espero muita coisa assim do Gabi para ser o substituto do Pedro. Ainda mais que está numa reta final de contrato. Eu não vejo ele para ser o substituto assim para o Pedro. Eu não vejo o Gabi desempenhando e jogando até próximo do nível que o Pedro estava desempenhando no Flamengo nesta temporada. Então, sinceramente, eu não vejo nem o Gabi nem o Carlinhos chegando próximo assim do que o Pedro estava jogando, sabe? E um outro ponto que eu sinceramente eu acho muito difícil do Tite fazer sei lá, mudar o esquema, colocar um 4-4-2, por exemplo, ter dois atacantes, ou sei lá, ou pode acabar acontecendo que é o
que eu imagino que vai acontecer, tá? Que é do Bruno Henrique sendo esse centroavante, digamos assim, jogando centralizado no ataque, ou partir aí, que eu vejo que é uma loucura, de, sei lá, colocar um Luiz Araújo de centroavante, ou Gonzalo Plata de centroavante, que eu sinceramente eu não vejo esses dois jogadores desempenhando esse papel, e eu sinceramente eu não vejo o Tite fazendo essa situação, essa modificação, ou mudar completamente o esquema do Flamengo para ser um 4-4-2, por exemplo. Então, assim, são pontos que eu coloquei que o Flamengo vai ter que fazer algum desses pontos, mas o fato é que essa ausência do Pedro pode complicar e muito a sequência da temporada do Flamengo. E, cara, e como falei até antes, a chance do Flamengo terminar a temporada só com o título do Campeonato Carioca é bem grande. Porque, assim, começando pela Libertadores, tá? O Flamengo ele até pode passar pelo Peñarol do Uruguai, mas com essa ausência do Pedro, será que vai ter condição, vai ter jogo do Flamengo eliminar ou o São Paulo ou o Botafogo numa eventual semifinal? Fica essa interrogação. Indo para a Copa do Brasil, será que o Flamengo ele pode até passar do Bahia, sim, já venceu o primeiro jogo por 1-0 em Salvador, mas pode até alcançar a grande final da Copa do Brasil, tá? Porque o Flamengo passando vai enfrentar ou o Juventude ou o Corinthians, que mesmo sem o Pedro, o Flamengo ele tem chance de passar sim, mas será que passa? Ou do Juventude ou do Corinthians, e se chegar na final, como é que vai ser? Vai dar certo? É uma grande interrogação também. E, claro, o Campeonato Brasileiro, que, assim, aí já é mais longo, tem mais jogos, tem ainda algumas rodadas para serem realizadas, mas acho que é uma situação um pouco mais complicada, imaginando esse cenário sem o Pedro. Então, como é que vai ficar a sequência da temporada aí do Flamengo sem a presença do Pedro, né? Se desenha uma sequência de temporada aí complicada para o Tite, para toda a comissão técnica e, claro, também para o Flamengo. Eu imagino que o Tite vai colocar o Bruno Henrique como esse centroavante. Mas eu, sinceramente, eu não sei se vai dar certo, porque o Flamengo jogava muito em torno do Pedro. E sem o Pedro, não sei, se desenha assim uma sequência bem complicada. Bem, o que vocês acham disso tudo, hein? Deixa aí nos comentários se você concorda com a minha análise, com a minha visão, os pontos que coloquei aqui, tá? E se você ficou comigo até aqui no final, muito obrigado pela sua audiência. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Ative também o sininho das notificações, claro, e compartilhe esse vídeo com todo mundo. Em breve volto com mais um vídeo por aqui, tá bom? Beijos e abraços a todos e até a próxima, hein? Tchau, tchau.